Para o Tesouro IPCA+, continua pagando taxas recordes, o percentual está lá nas alturas, né? Quem investiu hoje recebe 7,5% ao ano acima da inflação. E isso tem feito a plataforma do Tesouro Direto atrair muitos investidores e bater cada vez mais recordes. Só que esse não é o único título que chama a atenção. O mercado espera uma Selic ainda mais alta. E aí, olhando para tudo isso, o investidor fica na dúvida, né? Será que eu invisto no Tesouro IPCA+, ou será que eu invisto no Tesouro Selic? Bom, se você tem essa dúvida, esse vídeo aqui é para ti, porque de forma técnica eu vou te mostrar como fazer essa comparação e vou te explicar o que nós aqui fazemos no Clube do Valor, como é que a gente decide onde investir em renda fixa quando a gente tem um cliente novo aqui nos nossos serviços de Wealth, onde a gente cuida aí de praticamente 4 bilhões de patrimônio dos nossos clientes, beleza? Então presta muita atenção e vamos começar pelo básico, tá? Quais são as opções ali que você tem no Tesouro Direto? O Tesouro Direto é uma plataforma que foi lançada ali em 2002 e nela a gente tem aqui basicamente 3 tipos de título, né? Tem os títulos pré-fixados que prometem uma taxa específica, que não são assunto desse vídeo. Tem os títulos do Tesouro Selic, que prometem um retorno de 100% da taxa Selic, mais uma pequena taxinha. E tem os títulos do Tesouro IPCA+, que prometem um retorno igual à inflação, mais uma taxa superior a isso. E aí você pode perceber de cara que você não sabe exatamente qual vai ser a rentabilidade dos títulos Tesouro IPCA+, e também Tesouro Selic, porque isso vai depender de qual vai ser o IPCA no período de compra até o vencimento do título, e também de qual vai ser a taxa Selic. Mas vamos supor aqui que a taxa Selic se mantém em 13,25% ao ano na média entre hoje e o vencimento aqui desse título em 2028, daqui a 3 anos. Então aqui a gente teria, né, uma taxa Selic de 13,25% ao ano, mais esse pequeno ágio de 0,0556, ou seja, em torno de 13,356%, beleza? Bom, para saber quanto é que o teu dinheiro vai render, sabendo que essa aqui vai ser a taxa de retorno pelo prazo de 3 anos, como é que você faz, tá? Você soma 1 mais essa taxa de juros, ou seja, 1,13356, e aí tu eleva essa taxa de juros aqui em 3 anos, para ver que o retorno seria de 1,45, ou seja, um retorno de 45%. Se você investir aí 100 mil reais hoje, por exemplo, você vai ter aí cerca de 145 mil reais daqui a 3 anos. Claro que eu não estou considerando imposto de renda, não estou considerando taxas do Tesouro Direto, estou só fazendo uma comparação, estou te mostrando como calcular por cima qual vai ser a rentabilidade. Se você quiser comparar a rentabilidade, que já te adianto, não é a forma mais exata de tomar essa decisão de investimentos. Mas vamos lá. O Tesouro Selic aqui com essas premissas tende a transformar 100 mil reais em 145 mil. E o Tesouro IPCA? Vamos pegar aqui o vencimento mais curto em 2029 e vamos supor que o IPCA vai ser de 5% ao ano aí nesse período, tá? Como é que tu faz a conta? Não é 5% mais 7,68. É 1 mais 5% vezes 1 mais 0,768, para entender qual seria nessas premissas aqui o retorno ao ano, que seria de 13,064. E aí você pega esse retorno de 13,064 e eleva aqui no 3, né? 3 anos disso, para simplificar o cálculo, comparar banana com banana. Você teria aí um retorno de cerca de 44%, ou seja, se investisse 100 mil reais nesse ativo, chegaria lá na frente com 144 mil, ou seja, eles praticamente empatariam. Só que se o IPCA fosse maior, tipo 6% ao ano, o Tesouro IPCA+ tende a render um pouquinho mais. Assim como, por outro lado, você pode pensar, não, mas peraí, Ramiro, a Selic também vai crescer, a Selic média entre hoje e 2028 vai ser maior do que 13,25, né? Isso pelo menos que o mercado está precificando. Bom, é por isso mesmo que você tem que seguir nesse vídeo, tá? Te mostrei só uma pequena forma de analisar, que é comparar a rentabilidade, que é um jeito extremamente simplista de fazer essa análise, que a gente não faz aqui no Clube do Valor, mas que eu achei que pudesse ser útil para sua vida. Por isso aqui nesse vídeo eu vou te mostrar 3 formas diferentes de fazer essa análise e vou te mostrar como é que a gente faz a alocação em renda fixa para os nossos clientes de Wealth. E eu vou tentar te ajudar a chegar numa resposta para a tua vida. Claro que eu vou trazer aqui um contexto mais genérico, não alinhado diretamente à tua própria realidade, porque parte importante da resposta é a tua própria realidade. Tu quer preservar o dinheiro com o menor risco possível? Poxa, Tesouro Selic. Se você quiser maximizar a rentabilidade de longo prazo, possivelmente, eu vou te explicar por quê, Tesouro IPCA+ tende a render mais. Mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como tomar essas decisões, como considerar aí a tua própria realidade. Não sei antes de dizer que existe um atalho, né? Caso você queira uma ajuda direta para a tua realidade, considerando os teus objetivos, considerando a tua tolerância ao risco, considerando a tua carteira de investimentos atual. Se você quiser uma resposta mais personalizada, você pode conversar com um planejador financeiro aqui do Clube do Valor para te ajudar nessa tomada de decisão e te liberar tempo para que você consiga focar o seu tempo
tempo no que mais importa na sua vida, seu trabalho, sua família, praticar esportes e por aí vai. Uma grande vantagem aqui que você tem ao contratar os nossos serviços de Wealth, e nesse momento a gente está com vagas abertas para uma primeira conversa sem compromisso comercial, uma conversa para montar um novo plano de investimento 100% gratuito para ti, uma conversa para que a gente consiga tirar as tuas dúvidas, te ajudar a investir com mais segurança. Se você quiser ter essa conversa de forma totalmente gratuita, basta apertar aqui no link na descrição, preencher alguns dados teus, que a gente vai analisar esses dados e um especialista aqui do clube vai te ligar, como a gente já fez com milhares de investidores que solicitaram uma conversa para falar sobre investimentos, investir seus 250 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões ou mais conosco. Milhares de pessoas nos últimos anos passaram por essa conversa, como você pode ver aí na tela, vamos colocar uma chuva aí de prints, a maioria avaliou essa reunião com 5 estrelas e bons feedbacks. Mas dito isso, vamos lá. Como decidir onde investir? IPCA+, ou Selic? Para isso, a gente tem que considerar 3 coisas aqui, tá? As características dos títulos, os diferentes cenários futuros e também uma expectativa de retorno para o longo prazo. Bom, quero começar com as características que eu já falei aqui um pouco, que é essa questão aí de você projetar retorno, né? Se a gente projetar aqui uma taxa Selic de 3,25 para os próximos 3 anos, e se a gente projetar uma inflação aí de 5,8%, já te explico por quê, a gente está falando que esse título aqui vai nos trazer um retorno real, já descontado da inflação, de 5,16% ao ano. Agora, se eu pegar o Tesouro IPCA+, 2029, pagando 7,68% ao ano acima da inflação, e considerar a mesma inflação de 5,8% ao ano, a gente está falando aqui de um retorno esperado desse título de 5,91% acima da inflação. Só que tem um ponto bem interessante, né? Se a gente muda a premissa da inflação projetada para, por exemplo, 5% ao ano, embora o retorno aqui do Tesouro IPCA+, suba, né? Como é que ele sobe? Na parte de retorno total ele cai, só que tem menos imposto de renda. Então, de forma anualizada e descontado da inflação, aumenta um pouquinho aqui o que cai no teu bolso, mas nesse mesmo cenário aqui também aumenta bem o que cai no teu bolso no Tesouro Selic. Agora vamos supor que a inflação exploda, a inflação suba muito, a inflação seja de 15% ao ano. Olha só o que acontece aqui no Tesouro IPCA+. Ele vai render mais o retorno bruto, mas vai ter mais imposto de renda. Passa o imposto de renda, tira o impacto da inflação, sobraria aí 5% no teu bolso. Se a inflação explodir aqui no Tesouro Selic, você tem uma perda real em tese. Em tese, por quê? Porque se a inflação explodir, o Banco Central vai aumentar a taxa Selic, que é um instrumento para controle da inflação. Só que tem um ponto muito importante aqui, tá? Essas análises que eu estou fazendo são análises de características dos títulos, diferentes cenários futuros e expectativa de retorno para o longo prazo. Mas um ponto essencial de você entender é a característica de risco desses ativos. Olha só a variação do Tesouro Selic dia a dia. Ele todo dia sobe um pouquinho. Interessante, né? Agora compara isso com a variação de um Tesouro IPCA+ dia a dia. Olha só, tem dia que sobe, tem dia que cai, tem dia que sobe de novo, cai de novo, daí cai bastante por alguns dias, volta a subir bastante. Enfim, uma característica muito mais ligada e similar à renda variável. Se a gente pegar aqui o retorno dos últimos 10 anos do Tesouro Selic, líquido de imposto de renda e até líquido da taxa do Tesouro Direto, ao descontarmos a inflação dos últimos 10 anos, foi quase 5,8% ao ano, sobraria 3,24% acima da inflação no seu bolso, com um risco muito, mas muito baixo, tendo caído apenas 0,27% num determinado mês, ou seja, todo mês praticamente subindo. Agora, se a gente comparar isso com uma carteira diversificada de ativos Tesouro IPCA+, olha só o que acontece. O retorno nesse mesmo prazo é maior, ou seja, teria sobrado no teu bolso 4,5% acima da inflação, só que uma volatilidade maior, tendo caído aí cerca de 7% numa crise. E se eu fizesse uma comparação do Tesouro Selic, que eu acabei de te mostrar, com uma carteira de Tesouro IPCA+, com prazo mais longo, o que acontece é que o risco aqui teria aumentado ainda mais, a maior queda teria sido ainda maior numa crise. Por que eu tô te mostrando isso? Porque se o teu intuito com esse investimento for dar entrada numa casa própria daqui a alguns anos, ou investir com o menor risco possível, ou usar esse dinheiro daqui a 6 meses, constituir reserva de emergência, o Tesouro Selic faz muito mais sentido. Agora, se o teu objetivo for objetivo de mais médio ou longo prazo, eu vou te falar que faz mais sentido ter pelo menos também nessa carteira Tesouro IPCA+, porque ele vai te dar muito mais previsibilidade de quanto que você vai ter de dinheiro na mão no vencimento. Detalhe, no vencimento, porque em prazos mais curtos o Tesouro IPCA+ pode desabar. Agora olha só a beleza, tá? Antes de responder como é que a gente faz aqui no Clube do Valor,
valor, olha só a beleza. Você está vendo aqui o retorno de uma carteira só com Tesouro IPCA+, e vencimento mais longo. E se a gente fizesse uma carteira meio a meio, 50% Tesouro IPCA+, vencimento mais longo, 50% Tesouro Selic? Você vai ver que a rentabilidade ela cai um pouquinho, mas o risco ele acaba caindo bastante. Isso tem tudo a ver com como é que a gente faz aqui no Clube do Valor, né? Esse vídeo aqui inteiro para te responder Tesouro IPCA+ ou Tesouro Selic, qual vale mais a pena. Só que a verdade é que você tem que esquecer essa ideia de investir em ativo A ou ativo B. O que importa mesmo é a sua alocação de ativos, a forma como está montada a tua carteira. A alocação de ativos explica 93% da performance de uma carteira. Eu vou falar muito sobre como montar uma carteira robusta, uma carteira boa de investimentos, bem diversificada, com bom potencial de retorno, num evento chamado Jornada da Renda Vitalícia, que você vai aprender a construir uma fonte de renda passiva vitalícia de R$30 mil por mês, diversificando teus investimentos, usando o que eu chamo de técnica do terceiro ponto de alavancagem patrimonial, que vai ser ao vivo nos dias 24 e 25 de março, que você vai ter esses conteúdos aí que estão na tela. Você pode escrever de forma gratuitamente, apertando aqui no segundo link na descrição ou aqui neste card, beleza? Lá que você vai aprender como montar uma boa carteira de investimentos e sair dessa dúvida se é tudo renda fixa inflação ou tudo renda fixa pós-fixada, né? Tudo Tesouro Selic, para passar a investir de forma diversificada em diferentes classes de ativos, que para mim funciona bem melhor do que escolher tudo A ou B. E como você pode ver aqui, mesmo pagando taxa para alguém te ajudar a investir, que é o que a gente faz aqui no clube, isso aqui teria rendido na tua mão cerca de 7% ao ano nos últimos 10 anos, bem mais do que apenas Tesouro IPCA+, ou apenas Tesouro Selic. E mais, tá? Na parte de renda fixa existem outras formas de investir. O que a gente faz aqui é seguir uma estratégia chamada de escada de vencimentos. O que a gente faz aqui é diversificar entre a parte pós-fixada, que é tipo o Tesouro Selic, pré-fixada, que a gente não fala nesse vídeo, e Tesouro IPCA+, e seguir uma estratégia que a gente chama de escada de vencimentos. Funciona basicamente assim, comprando ativos de crédito privado, que tem um retorno ainda maior, diversificando eles em diferentes prazos de vencimento, para ter uma maior previsibilidade de fluxo de caixa que a tua carteira vai gerar ao passar do tempo. Diversificando bem a carteira em prazos, em taxas, em otimização tributária, em redução de risco e por aí vai. Sabendo que a gente não consegue prever qual vai ser a classe de ativos vencedora. Se eu soubesse o que vai render mais nos próximos 3 anos, com menos risco, eu investiria tudo naquilo, óbvio. Mas como eu não sei e ninguém sabe, se alguém falar que sabe, tá mentindo, a gente tem que diversificar bem, controlar bem os riscos, otimizar para aumentar o potencial de retorno e repetir o processo ano a ano. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a investir melhor. Se você quiser conversar conosco, aperta aqui. Caso contrário, quiser seguir aqui no YouTube, aperta num desses vídeos aqui. Um grande abraço e até mais.